Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise profunda do edital do concurso para a Polícia Militar de São Paulo, cuja prova vai ser elaborada pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, só que, como aqui a gente é a oficina de redação, nós vamos fazer essa análise focando na parte discursiva desse edital, ok? Em tudo que ele fala sobre a prova de redação, beleza? Então fica que vai ser massa, porque enquanto eu for identificando os trechos que se referem à prova discursiva, à prova de redação, eu vou te passar uma série de insights que provavelmente você nunca ouviu em lugar nenhum. Então bora começar aqui. Essa prova tá aqui, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele está dizendo que vão ser 2.700 vagas para o cargo de soldado PM de segunda classe do quadro de praças de Polícia Militar. Então, vai ser soldado PM da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ok? Aqui, ele está dizendo que o salário vai ser de R$ 3.875,27. Então, quem fizer esse concurso vai fazer para entrar e inicialmente receber esse salário. Esse trecho aqui da atribuição do cargo é um trecho bem importante, bem interessante para você analisar sempre que você for ler um edital, porque ele vai te dizer quais serão as funções daquele cargo e isso indica para você que rumo o tema da redação pode tomar, ou em que contextos a banca pode cobrar os temas da redação, porque existe uma tendência, não é uma regra, ok? Mas existe uma tendência de as bancas elaborarem temas que peçam para o candidato refletir sobre questões que envolvem o trabalho que ele vai realizar, ok? Então é muito importante você prestar atenção nisso daqui. Então aqui ele está dizendo que o soldado PM de segunda classe, ele tem as seguintes atribuições: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Então, o que é um policiamento ostensivo? Você precisa saber. O que significa preservar a ordem pública? Você também precisa saber. Envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei nas diversas modalidades de policiamento, sempre primando, veja, pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios doutrinários de polícia comunitária. Então, quais são os princípios doutrinários de polícia comunitária? De direitos humanos, quais são os princípios de direitos humanos e de gestão pela qualidade. Então, quais são os princípios de gestão pela qualidade? E aí, ele já está dizendo aqui que você vai aprender isso tudo no curso que você vai receber antes de entrar na polícia. Só que já é importante você conhecer os contextos que envolvem isso daqui, tá? Então, entra lá no site da PM de São Paulo, dá uma olhada lá na parte institucional, o que ela está dizendo sobre ela mesma, procura documentos que falem sobre as ações específicas dos soldados de segunda classe, vai entender o que significam esses termos aqui, porque isso pode ser importante para você, tanto na prova objetiva quanto na prova de redação, ok? Porque são termos que são técnicos, mas que você vai precisar saber traduzir. Então, se a banca perguntar para você, por exemplo, qual é a importância do policiamento ostensivo nas manifestações realizadas na Avenida Paulista? Cara, se você não souber o que é policiamento ostensivo, provavelmente você não vai conseguir falar sobre esse assunto, sabe? Ações que podem ser tomadas para preservar a ordem pública em manifestações respeitando os direitos humanos, sabe? Então, se você não sabe o que significa preservar a ordem pública, quais são as ações que a polícia pode tomar e quais são os direitos humanos e quais são os princípios dos direitos humanos, você não sabe dissertar sobre esse tema, entende? Então aqui já tem um indício de coisas que podem cair na sua redação e de conceitos importantes para que você consiga se dar bem caso eles caiam, beleza? Então aqui o edital está dizendo que vai ser uma prova elaborada pela FGV
E aí, a partir daqui, a gente só vai ter de novo coisa que nos interessa na página 10. Então, eu já vou pular logo, tá? Então, aqui, ó, ele tá falando das etapas do concurso. E aí, aqui ele fala que a prova dissertativa, que é a parte 2 da prova, que vai ter duas partes, né? A primeira parte é a prova objetiva e a segunda parte é a prova dissertativa. Ele tá falando que ela vai ser de caráter eliminatório e classificatório. Visa, ó, isso aqui é importante, hein? Ela visa avaliar a capacidade do candidato de produzir uma redação que atenda ao tema e ao gênero, tipo de texto proposto, além de seu domínio da norma culta da língua portuguesa e dos mecanismos de coesão e coerência textual. Vamos traduzir isso aqui? Primeira coisa, ela está dizendo que você vai ter um critério eliminatório, ou seja, se você não alcançar X% da nota, você já está automaticamente fora, não tem conversa, tá? Então ela elimina as pessoas do concurso. E ela também é classificatória, ou seja, a depender da sua nota, a sua nota vai interferir na sua posição no ranking do concurso. Então daqui a pouco a gente vai chegar numa parte em que o edital vai falar melhor sobre isso, eu vou poder aprofundar e clarear um pouco mais isso na sua cabeça. Mas por enquanto é isso que você tem que entender. Se você não alcançar determinada pontuação, você está fora. Se você alcançar essa pontuação, mais a soma das suas notas na objetiva e na redação ficar muito abaixo dos seus concorrentes, você também está fora, tá? Então você precisa tirar a nota mínima para conseguir ser considerado e precisa tentar tirar o máximo de nota possível para ficar entre os primeiros e não correr o risco de ser reprovado, mesmo tendo sido aprovado, mesmo não tendo sido eliminado, né? Então você pode não ser eliminado, mas também você pode não ser classificado. Então, isso é importante. E aí, aqui, quando ela fala que ela visa avaliar a capacidade desses troços complicados aqui, ela está querendo saber o seguinte: ela vai avaliar se você, foi capaz de entender o que a banca pediu para você discutir e se você foi capaz de discutir isso de uma maneira clara, interessante e sem erros gramaticais, ok? Ela vai avaliar se você soube debater o tema ou criar uma reflexão sobre aquele tema que faça sentido e que não esteja cheia de erros de português, tá? Pra gente traduzir, é basicamente isso daqui. Ela vai te dar um tema, você precisa falar sobre esse tema, não pode nem fugir, nem tangenciar. Ela vai avaliar se o seu texto segue a estrutura do texto dissertativo, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí ela vai olhar se, ao estruturar esse texto, você fez uma argumentação que faça sentido, que está bem justificada e que está gramaticalmente correta, tá bom? O seu texto tem que ser escrito na norma culta, seguindo a norma culta, ou seja, é o que está na gramática, não inventa moda, é o jeito que está lá. E aí, uma coisa legal para você saber aqui é que a norma culta, ela considera o sentido literal das coisas, das palavras, ok? Então você não usa sentido figurado para nada, porque quando o examinador for ler, ele vai entender que você escreveu aquilo que efetivamente está escrito e não, de repente, o que um termo quer dizer, sabe? Então você não usa termos figurados, expressões coloquiais e entre aspas dentro de uma redação que tem a norma culta. Você precisa inserir as palavras considerando o significado que ela realmente tem dentro da língua portuguesa, beleza? Então é isso. Aqui na página 11 também tem informações, ó. A prova objetiva, a parte 1, será composta por 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada uma. Ou seja, você vai ter que ler 300 questões, 300 informações para selecionar 60. E por que isso é relevante para a prova discursiva? Porque você vai ter que saber controlar o tempo que você vai usar para ler todas essas questões, selecionar as 60 corretas e ainda conseguir fazer a prova de redação. Ok? A gente tem um curso aqui na oficina de redação chamado Redação Perfeita em 40 Minutos, que te ensina exatamente como é que você administra esse tempo,
tá? Como é que você calcula e identifica quanto tempo você vai gastar para fazer cada grupo de questões desse daqui e quanto tempo você precisa para fazer a sua redação, de modo que você consiga conscientemente trabalhar esse tempo para conseguir fazer sua prova inteira tranquilinho dentro do período de horas que você vai ter disponível para você, tá? Então a gente tem um curso que fala sobre isso, o link tá aqui embaixo. Aproveita e se inscreve porque ele é muito legal. A prova dissertativa será composta de uma redação, na qual se espera que o candidato produza uma dissertação em prosa na norma padrão da língua portuguesa, a partir da leitura de textos auxiliares que servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. Ele deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual, considerando a importância de apresentar um texto bem articulado. O que ela está querendo dizer aqui? Que você vai ter que fazer uma dissertação. Qual é a característica da dissertação? Ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Provavelmente vai ser uma dissertação argumentativa, ok? Que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Que tem uma linha de raciocínio que você vai desenvolver para responder o que o tema perguntar. E aí, quando você for responder o que o tema perguntar, você precisa justificar as suas ideias, ok? Então, a característica de uma dissertação é essa. Você apresenta argumentos e justifica esses argumentos, criando, obviamente, uma conexão entre o que você está dizendo e o que o tema perguntou. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre as características da dissertação. Eu sugiro que você assista também, porque ele vai ser um excelente complemento para você. E nós também temos um curso chamado Esqueletos Inteligentes, em que eu ensino para você como é que você monta parágrafos relevantes, o que você escreve em cada parte de cada parágrafo e como é que você interpreta os temas de maneira correta. Então, se você quiser se inscrever, o link também está aqui embaixo, tá? Então é isso. Ela quer que você faça uma dissertação dentro da estrutura com a gramática correta, que faça sentido. É basicamente isso. Para você conseguir, você só precisa entender a técnica. E para entender a técnica, você só precisa se tornar meu aluno, entrando nos cursos que a gente tem aqui, tá bom? O Redação Perfeita em 40 minutos e os Esqueletos Inteligentes. Em breve eu vou juntar esses dois cursos, eles vão virar um só. Então, a depender de quando você está vendo esse vídeo, você pode comprá-los separados. O do tempo separado do que ensina a interpretar e a montar os parágrafos, ou então você só vai ter a opção de comprar os dois juntos, e aí você tem um cursaço de dissertação argumentativa, que certamente é o melhor do Brasil, porque eu sou metida. Brincadeira. Aqui ele está dizendo, ó, a prova objetiva, parte 1, e a prova dissertativa, parte 2, serão aplicadas simultaneamente, ou seja, no mesmo dia, e terão duração de 5 horas. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aprender a controlar esse tempo, para que você não fique fazendo a prova de redação na correria, sem nem conseguir fazer rascunho, sem nem conseguir pensar direito no que você está fazendo, porque você não conseguiu controlar o tempo que você ia precisar para responder ou para avaliar as 300 opções que ela colocou na sua frente, mais os seus respectivos enunciados, né? Então é importante você aprender a lidar com esse tempo, a controlar esse tempo, a identificar o tempo que você está gastando para fazer a prova objetiva, a quantidade de questões de cada disciplina, para você ter consciência de quantos minutos você pode gastar para responder cada uma das 60 questões e analisar cada uma das 300 opções que você vai ter, de modo que sobre o tempo que você precisa para fazer sua redação. Hoje, quanto tempo você está gastando para fazer sua redação? Você sabe? Se você não souber, você precisa cronometrar esse tempo. E aí, a partir dessa identificação, é que você vai começando a observar como você faz para diminuir esse tempo. O que você precisa aprender ou aonde você está travando e como é que você faz para diminuir esse tempo. É exatamente o que eu ensino no Redação Perfeita em 40 minutos, tá bom? Que é a nossa técnica de escrita veloz. Porque se você não aprende a controlar esse tempo, você tem dois problemas. Você tem um agora, quando você está estudando para sua prova de redação, porque você perde muitas horas para fazer a redação, você acaba desanimando, porque você tem um monte de outras matérias para estudar. E no dia da prova, você também tem um outro problema, porque se você estiver hoje gastando 2, 3, 4 horas para fazer sua redação, essa não vai ser sua realidade no dia da prova, tá? Então, você já precisa começar a treinar simulando o seu ambiente de prova. E aí, para isso, você aprende a controlar o seu tempo. E para isso, você vem
fazer o nosso curso, beleza? Aqui eu tô na página 11, agora vai ter só na 15 de novo, então deixa eu ir direto para lá. Ó, caso o candidato tenha solicitado condição especial, a prova dissertativa, ela poderá ser ditada. A pessoa vai ditar todo o seu texto ao fiscal, especificando oralmente a sua redação, ou seja, soletrando a grafia das palavras e todos os sinais gráficos de pontuação. Então, a gente que não precisaria de um auxílio, uma condição especial para fazer essa prova, vai transcrever as ideias, tá? A gente vai receber o caderno de objetiva, a folha de rascunho da redação e a folha definitiva da redação, e você vai transcrever a sua redação. Se você for uma pessoa que precisa de um auxílio para fazer isso por qualquer motivo, você pode pedir esse auxílio, mas aí você já vai sabendo que você vai ter que ditar a sua prova inteira. Então, se esse é o seu caso, você já tem que treinar isso agora, tá? Para quando chegar lá no dia da prova, você não ter dificuldades para fazer esse processo, tá bom? Não é o que a gente ensina aqui na oficina de redação, tá? É só uma curiosidade que tá aqui e uma possibilidade que tá aqui e fico alerta para treinar se for o caso. Aí ele tá dizendo aqui, ó, que a prova dissertativa será realizada no mesmo período da prova objetiva, ou seja, isso ele já falou, cabendo ao candidato administrar o tempo de realização das provas. Então, assim, esse edital é muito interessante porque ele é bem didático, né? Então, o que a banca está dizendo é isso, ó, as duas provas são ao mesmo tempo, você tem 5 horas para fazer e o problema é seu, quanto tempo você vai gastar para fazer os dois, o negócio é você me entregar isso pronto e eu não vou te dar colher de chá, tá? Então, você precisa aprender a administrar o seu tempo e eu te ensino a fazer isso no Redação Perfeita em 40 minutos. Depois ele fala que a prova deverá ser feita com caneta esferográfica, fabricada em material transparente, que é aquelas canetas Bic, eu nem tenho nenhuma aqui agora, mas você sabe, né? Preta ou azul. Então, como ele fala preferencialmente preta, você já vai lá e compra um tanto de caneta preta e tudo que você for fazer, você faz com essa caneta, tá? A prova objetiva, a prova discursiva, já vai treinando com essa caneta. E aí, assim, as canetas transparentes, elas têm pontas diferentes. E às vezes a gente acha que é bobeira, mas, cara, a ponta da caneta muda a letra da gente. E até aonde você escreve, por exemplo, se você pegar uma folha seca e for escrever direto na mesa de madeira, a sua letra vai sair de um jeito. Se você pegar essa mesma folha, colocar ela em cima de um papel e for escrever, a sua letra sai de outro jeito. A tendência é, inclusive, ficar mais bonita porque fica mais macio. Então, você tem que simular o seu ambiente de prova. Vai treinar a redação? Vai lá, procura temas já cobrados pela FGV, para você treinar de acordo com o contexto que você vai encontrar no dia da sua prova. Aprende a interpretar os temas da FGV, pega a sua canetinha, você compra um tanto igual, escreve com a mesma caneta para você modular a sua letra. Se você no dia tiver onde colocar a folha para poder escrever mais suave, usa isso já simula todo o seu ambiente de prova, tá? Igual isso daqui, ó. Você não pode escrever com essa caneta aqui, ó. Não pode, porque ela não é transparente. Então, não adianta se treinar a redação agora com ela. Você tem que treinar com a caneta que você vai usar no dia da sua prova, tá? E no contexto inteiro, tá? Que você vai ter no dia da prova. Já vai treinando isso, porque isso tudo interfere no seu resultado, mesmo que seja minimamente. Por quê? Porque te deixa mais tranquilo, te deixa mais calmo, tá? Do que quando você chegar lá, eu trouxe uma caneta diferente, comecei a escrever, minha letra tá toda estranha, eu não tenho onde colocar a folha por cima e tá saindo tudo garranchado, e o que eu faço agora? Não, simula antes, ainda tá em tempo, começa a fazer isso agora que você não tem problema, tá? Aí ele vai além, ele fala, ó, tem que escrever com a caneta transparente, com grafia legível, a fim de não prejudicar o seu desempenho quando da correção pela banca examinadora, não sendo permitida a interferência e a participação de terceiros, salvo o caso em que o candidato tenha solicitado condição especial para a realização da prova. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Você tem que escrever com a caneta preta, preferencialmente, ele deixa passar azul, mas ele quer a preta.
Então, compra preta. A sua letra tem que estar legível, porque ninguém vai ficar fazendo esforço para entender o que você está escrevendo. Então, se for garrancho, você vai perder ponto. Ele está falando aqui que você vai perder ponto. E aí ele está falando que a prova não vai ser em grupo. Você vai ter que fazer sozinho, tá bom? Aí aqui outra coisa, a prova deverá ser manuscrita e não poderá ser assinada, rubricada ou contém em outro local que não pré-estabelecido qualquer palavra ou marca que a identifique sob pena de ser anulada. Então aqui é o seguinte, sobrou linha na sua redação, não escreve seu nominho lá não, não faz uma estrelinha, não pega no final. Tem gente que, deixei 3 linhas em branco. O ideal é você não deixar linhas em branco, tá? Não se deixa linhas em branco em provas de concurso, você ocupa todos. Mas, tem gente que deixa a linha em branco, sobraram 3 linhas, a pessoa vai lá e faz um risco assim, ó. Se você fizer isso, você corre o risco de ter sua prova anulada. Mas, Cris, não dá para me identificar, a gente não sabe. A gente não sabe. Se você conhece alguém que está lá corrigindo prova, a gente não sabe. Então, não faz. Outra coisa que pode ser considerada marca de identificação, que não é muito comum, são aquelas bolinhas que algumas pessoas colocam no lugar do pingo do i, no lugar do ponto final. Então a pessoa escreve, sei lá, hábito, e aí ao invés dela colocar um pingo no i, ela vai fazer uma bolinha. Ela coloca no lugar do ponto final, ao invés dela colocar um ponto, ela vai lá e faz uma bolinha. Isso é marca identificadora. Se a banca interpretar como marca identificadora, sua redação está anulada. Então não inventa moda. E se você estiver escrevendo desse jeito, pare agora, tá? Tudo tem que ser feito conforme determina a gramática. Então, as letras desenhadas conforme determina a gramática, legíveis, ok? Não tem problema se você escrever letra de forma ou letra cursiva. Isso é indiferente, desde que as letras estejam legíveis, ok? Não tem nem problema você misturar letra de forma com letra cursiva, por exemplo, desde que as letras estejam legíveis, exatamente, tá? Então, o cuidado que você tem que ter é esse. E também o de diferenciar as maiúsculas das minúsculas, ou pelo formato ou pela altura, tá? Isso também é importante. A detecção de qualquer marca apontada no espaço destinado à transcrição do texto acarretará a anulação da redação e a consequente exclusão do candidato do concurso. Então, não tem o que dizer. Não tem choro e não tem véu, tá? Não tem choro, pode ter até vela, que você vai querer morrer se isso acontecer com você. Durante a prova dissertativa, não serão permitidas consultas nem oferecidas folhas adicionais para rascunho. Ao final das provas, o candidato deverá entregar integralmente o caderno de redação ao fiscal da sala. Então, é isso, tá? Você só tem uma folha de rascunho e uma folha para entregar para a banca, ok? Então, eu errei aqui, não coube, problema é seu. É isso que ela tá dizendo aqui, tá? Se vira no espaço que você tem, porque eu não vou te dar colher de chá. É isso. Então, usa a folha de rascunho, depois transcreve para a folha final, ou então, se você for daqueles hardcores, aventureiros, que já fazem a redação na folha final, é uma coisa que eu não gosto de fazer, e eu não indico que os meus alunos façam, mas tem gente que prefere ou que, enfim, não tá com tempo, não aprendeu a controlar o tempo e aí sobrou, sei lá, 40 minutos para fazer a redação, vai ter que fazer na redação final, sem ter tempo de pensar no que tá fazendo, né? Então, é isso. A banca, ela não vai deixar você, não vai te entregar mais rascunhos e ela não vai deixar você sair com o seu rascunho, tá? Ela vai entregar, você tem que entregar tudo para ela, vai ficar tudo lá com ela. E aí, só no momento de você interpor recurso é que ela vai liberar o espelho da sua prova, tá? E aí, o que ela fala aqui daqui a pouco é que você não vai sair com nada da prova, você não vai sair com um caderno de prova, vai ficar tudo lá, mas no mesmo dia ela vai liberar o caderno de prova. A única coisa que você vai sair é com um rascunho do seu gabarito, né, para você conferir se você acertou ou não, whatever, tá? Ele tá dizendo aqui também que após o prazo do término da prova, não será concedido tempo adicional para o candidato continuar elaborando ou transcrevendo o texto para caderno de redação. Então, gente,
vai fazer o Redação Perfeita em 40 minutos. Clica no link aqui embaixo, porque se você não conseguir, você vai ser eliminado. Eles não vão te dar colher de chá e isso já está claríssimo aqui no próprio edital, beleza? Então aqui, deixa eu ver em qual linha, em qual negócio que eu tô, na 18. Somente serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos que obtiverem no mínimo 30 pontos na prova objetiva, ok? Então, você tem que... a prova objetiva, se não me engano, vale 60 pontos. Então, se você não tirar 50%, você tá fora. É por isso que ela é eliminatória, tá? Você lembra lá que eles falaram? Ela é eliminatória e classificatória. Então, tirou menos de 30 pontos na objetiva, você nem tem sua redação corrigida, tá? Então, para ter sua redação corrigida, você tem que tirar mais de 30 pontos na prova objetiva. E aí, a prova dissertativa será avaliada na escala de 0 a 40 pontos. Então, a prova total vale 100. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 pontos. Então, o corte aqui para eliminar é 50% da nota nas duas. Então, se conseguiu mais de 50% da nota na objetiva, você vai ter a sua redação corrigida, tá? Você conseguiu mais de 50% da nota na prova de redação, você está habilitado para ir para as próximas etapas do concurso, desde que você tenha na classificação geral ficado dentro do número de vagas que eles vão habilitar, ok? Porque são 2.700 vagas aprovadas, só que ele leva uma quantidade maior de pessoas, daqui a pouco ele vai falar quantas são, porque tem um monte de gente que fica pelo caminho, tá? Então é isso. Para você conseguir, você tem que tirar pelo menos 50% da nota, 20 pontos. Só que você tem consciência de que se você tirar só 20 pontos, a sua chance de ser aprovado é muito pequena, porque os seus concorrentes que são bons mesmo, meu filho, vão tirar notão. Então aqui na oficina de redação, a gente trabalha para que você tire no mínimo 80% da nota. Então, você tem que estudar para tirar 32 pontos no mínimo nessa prova, tá? Se você tirar 20, vai ser muito difícil você estar entre os aprovados. Então, se você vier estudar aqui comigo, você vai aprender técnicas para conseguir tirar no mínimo 32 pontos nessa prova. E aí é assim, é aplicar a técnica e conseguir o resultado. Você só não consegue se você brigar com o método, se você não aplicar a técnica, se você não fizer o que eu tô te ensinando. Se você fizer 80% da nota, eu garanto para você, tá? Aí aqui, ó. Na avaliação da prova dissertativa, serão considerados os critérios a seguir. Então, ele vai analisar tema. E aqui, de novo, a FGV é muito didática no edital. Porque ela já vai te dizer aqui, ela vai descrever para você o que ela vai analisar. E isso daqui, gente, acaba sendo um mini curso de redação. Porque ela já tá te dando o caminho. Ela já tá te mostrando o que você precisa aprender. E, obviamente, eu ensino tudo que está aqui para você no Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos, tá? Então, se você quiser aprender, pode clicar nos links aqui abaixo e vem se tornar meu aluno. Então, ela vai analisar tema, estrutura e expressão, que entra coesão e gramática, tá? No tema, ela vai avaliar se o candidato atendeu o tema proposto, se você respondeu efetivamente o que foi perguntado. A fuga completa, que é ela pedir quais são as cores do céu, e você falar sobre qual é a cor do mar, você está completamente fora do tema. Ela perguntou uma coisa, você está respondendo outra, tá zerado. É motivo suficiente para a redação não ser corrigida em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0, tá? Então, se você fugir completamente do tema, a sua nota vai ser 0, ok? Ela vai analisar a estrutura e aqui ela fala que vai analisar gênero e tipo de texto e coerência. E ela explica o que é isso para ela. Isso é muito legal da FGV. Consideram-se aqui conjuntamente os aspectos referentes ao gênero / tipo de texto proposto, ou seja, se você escrever um texto dissertativo ou se você escrever uma receita de bolo, tá? Ela vai analisar isso, ou se você escreveu uma carta, ou se você escreveu um estudo de caso. Então, tem que ser uma dissertação. E a coerência das ideias. A fuga completa ao gênero ou tipo de texto é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro dos seus aspectos, recebendo nota 0. Então,
Se você fugir do tema, sua nota é 0. Se você não escrever uma dissertação, a sua nota também é 0, ok? Então, se o seu texto não tiver as características do texto dissertativo, a sua nota é 0. A gente tem vídeo falando sobre que características são essas aqui no canal, então assista. Aqui, ó, avalia-se aqui como o candidato sustenta a sua tese em termos argumentativos e como essa argumentação está organizada, considerando-se a macroestrutura do texto dissertativo. Então, se tem introdução, desenvolvimento e conclusão, 2 desenvolvimentos são o ideal, ok? No gênero, tipo de texto, avalia-se também o tipo de interlocução construída. Por se tratar de uma dissertação, deve-se prezar pela objetividade, sendo assim, o uso de primeira pessoa do singular e de segunda pessoa do singular ou do plural poderá ser penalizado. Então, você não pode falar que eu acho isso ou conversar com o leitor. Você deveria saber que, ou vocês deveriam saber que. Aqui ele não está falando da primeira pessoa do plural, que seriam nosso país, colaboramos, mas eu sugiro que você também não use, tá? Será considerado aspecto negativo a referência direta à situação imediata de produção textual, que é como afirma o autor do primeiro texto, como solicitado nessa prova, conforme abordado no parágrafo anterior, conforme já abordado, tá? Então você não pode fazer isso. De novo, você vê que ela é muito didática, ela é muito clara no que você pode ou não. Acaba sendo um mini curso de redação esse edital. Isso não é comum. Na coerência, será observada, além da pertinência dos argumentos mobilizados para a defesa do seu ponto de vista, quando ela fala isso, ela está dizendo que você vai fazer uma dissertação argumentativa, a capacidade do candidato de encadear as ideias de forma lógica e coerente, progressão textual, ou seja, seu texto tem início, meio e fim, ele vai evoluindo, você fica rodando e falando a mesma coisa, ou então cada hora você fala de um negócio que não tem nem pé nem cabeça, é isso que ela vai avaliar aqui, tá? Serão considerados aspectos negativos a presença de contradições entre as ideias, a falta de partes da macroestrutura dissertativa, a falta de desenvolvimento das ideias, ou seja, que é você apresentar. Ela não vai considerar a listagem de argumentos, listagem de itens, ela quer que você discuta as ideias. Então, você vai apresentar uma ideia e vai justificá-la e vai aprofundá-la, que é a característica do texto dissertativo, tá? Ou a presença de conclusões não decorrentes do que foi previamente exposto. Quando você faz isso, você perde a progressão, né? Você falou sobre um monte de coisa e aí depois você conclui um troço que não tem nada a ver com aquilo que você abordou. Eu te ensino a fazer isso nos esqueletos inteligentes, tá? Ela vai analisar também a expressão, que considera a coesão textual e o domínio da norma culta da língua portuguesa. Na coesão, avalia-se a utilização dos recursos coesivos da língua, ou seja, anáfora ou catáfora. Isso daqui vocês erram muito, porque vocês escrevem pronomes catafóricos no lugar dos anafóricos. Substituições, conjunções, etc. O mais importante que vocês precisam saber é isso aqui, ó. As conjunções e quando empregá-las, porque é com conjunções que você demonstra a relação entre as ideias. E muitas vezes vocês ficam atrás de elementos coesivos ou de expressões coesivas muito longas e, na verdade, você não precisaria ocupar tanto espaço para conseguir conectar as ideias se você soubesse usar as conjunções. Então, se você quer um conselho da tia Cris aqui, vá atrás de entender quais são as conjunções e quando utilizá-las dentro de um texto, porque isso aqui é ouro para você, tá? Aí ele está falando aqui quais são os aspectos negativos, os positivos e também a questão de gramática, tá? Ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação. O que nunca é deixado passar, a ortografia, a letra está legível ou não, as palavras estão escritas corretamente ou não, e as palavras principalmente estão acentuadas corretamente ou não, tá? E pontuação, uma dica, insere só vírgula e ponto final dentro do seu texto, ok? Aspas você só coloca quando você escrever uma palavra em outro idioma, então hardware, software, coisas em outros idiomas, fake news, você coloca entre aspas, não para sinalizar um termo coloquial, porque a sua redação precisa seguir a norma culta, então você nem pode usar coloquialismos, e evita, sabe? Parênteses você só usa para apresentar siglas, não usa para inserir informações, explicar trechos.
ponto e vírgula, 2 pontos, travessão, esquece isso, porque senão você vai ter que aprender as regras de uso de um monte de sinal de pontuação que não tem para que estarem no seu texto. Então simplifica a sua vida e aprende a usar a vírgula que já está de bom tamanho. É só o que você precisa, vírgula e ponto final, aspas e parênteses nessas situações que eu te falei, tá? A escolha lexical, precisão vocabular. Aqui para a escolha lexical, esquece essa coisa de usar palavras que você não usa no cotidiano, difíceis, sabe? Mister, doravante, esses trem, sabe? Escreve com uma linguagem simples, acessível para todo mundo, que é isso que a banca quer ver na sua redação. Tá? Se você olhar os jornais, sabe? Ninguém escreve usando esses termos complicados. A sua redação não fica mais bonita com eles, ela fica brega. A tendência é, inclusive, de você inserir esse termo no contexto errado. Então, facilita a sua vida e não usa, tá? O grau de formalidade e informalidade expressa em palavras e expressões. Então, tem que seguir a norma culta, não tem coloquialismo, expressões, gírias, esse tipo de coisa, tá? Aqui ele fala quando você vai receber 0, ok? Então tá tudo listado aqui, muito bem explicado. Ele tá dizendo aqui que a sua redação vai ser corrigida por 2 examinadores, e aí ele explica isso também. Aqui no ponto 6.2, ele diz que o espaço para rascunho no caderno de questões é de preenchimento facultativo e, em hipótese alguma, será considerado na correção da prova dissertativa pela banca examinadora. Então, tem que aprender a calcular o tempo de prova, porque não vai valer se você não conseguir transcrever a sua redação para a folha definitiva, a banca não vai aceitar, você vai tirar 0, tá? Mesmo que você tenha feito o rascunho. Então, aprenda a calcular o seu tempo, vem aprender isso com a gente no Redação Perfeita em 40 minutos, para você não correr risco de não conseguir transcrever, porque eu não sugiro que você faça a redação do texto definitivo, porque ali você não tem possibilidade nenhuma de errar. É um risco muito grande, principalmente se você não tem domínio total do que você está fazendo. Eu não faço redação direta, eu sempre faço rascunho, tá? Então, assim, não que eu seja muito melhor do que você, não é isso que eu tô querendo te dizer, é porque é mais seguro. Só que para você ter a possibilidade de usar essa segurança a seu favor, você precisa aprender a calcular o tempo, tá? Textos curtos com apenas 15 linhas ou menos serão penalizados no critério que avalia a expressão. Então, é no mínimo 15 linhas, só que isso daqui você desconsidera, tá? Se a sua redação tiver 20 linhas disponíveis, você vai ocupar as 20. Se ela tiver 30, você vai ocupar as 30. Se ela tiver 60, você vai ocupar as 60. Aqui eu não vi, ele não disse quantas linhas vão ter, mas provavelmente serão 30, tá? Aqui ele está dizendo que as propostas de redação da FGV apresentam uma coletânea de textos motivadores que servem como um ponto de partida para reflexão sobre o tema que deverá ser abordado. Ou seja, eles não estão ali para te munir de argumentos, eles estão ali para te mostrar o contexto em que a banca espera que o tema seja debatido, tá? Textos compostos apenas por cópias desses textos motivadores receberão 0 e textos em que seja identificada a predominância de trechos de cópia em relação a trechos autorais terão a nota final diminuída. O que ela está querendo dizer aqui? Que o seu objetivo na prova é escrever sobre o tema a partir do que foi dito nos textos de referência, nos textos motivadores. Tem gente que reescreve esses textos motivadores com outras palavras, mas usando os mesmos argumentos. Então, é como se a pessoa realmente estivesse reescrevendo o que a banca já disse. E ela está dizendo que se você fizer isso, você vai ter a sua redação zerada ou então a sua nota muito diminuída. O seu texto precisa ser autoral, ou seja, ele precisa partir das ideias que você tem a respeito daquele tema, ok? Então é óbvio que você pode dialogar com o que a banca escreveu ou usar aquilo como base para selecionar os seus argumentos, mas você não pode inserir na sua redação coisas que a banca já escreveu, porque o que ela já escreveu, ela já escreveu. Ela não quer saber de você de novo. Ela não quer avaliar a sua capacidade de reformular ideias já dadas. Ela quer avaliar a sua capacidade de refletir, de raciocinar a respeito dos assuntos, ok? Aqui ela está dizendo que
ela vai convocar para prosseguirem nas demais etapas do concurso público os 14 mil candidatos que obtiverem a melhor classificação. Então, olha isso. Olha o tanto de gente que a FGV pretende ou prevê que vai reprovar nesse concurso, nas demais etapas desse concurso. São 2.700 vagas. Ela vai passar para a próxima etapa os 14 mil candidatos melhor classificados. Para desses 14 mil, ela tirar 2.700. Vão ficar 11.300 pessoas pelo caminho. Então, meu amigo, passar na objetiva e passar na redação definitivamente não é sinal de que você vai ser aprovado. Então, as outras etapas são tão importantes quanto, beleza? E o sinal é que você vai ter muita chance, porque ela vai passar muita gente. E aí, depois, se for preciso fazer cadastro de reserva, se for preciso chamar os candidatos remanescentes, isso também te abre uma oportunidade legal. Mas eu fiquei surpresa aqui, sinceramente, com a quantidade de pessoas que eles vão reprovar aqui. Porque, nossa senhora, 14 mil para tirar 2.700 é gente demais. Aí ela disse aqui que os candidatos empatados na última nota de classificação serão convocados a prosseguirem no concurso público, mesmo ultrapassando o limite previsto no item anterior. Então, se deu 14 mil e tem 3 mil pessoas empatadas com a última pontuação, ela vai levar as 17 mil pessoas, tá? É isso que tá escrito aqui. Então, aqui, 37, ó. Aqui ela tá falando sobre o recurso, tá? Que é quando ela vai liberar o espelho da sua prova para você entrar com o recurso. Eu não vou me aprofundar muito nisso. Aí ela tá dizendo também que depois que encerrar o período de recurso, não tem mais choro, então não dá para fazer o recurso do recurso. Você tem uma chance só. Se eles avaliarem que o que você tá falando não faz sentido, eles não vão te dar ideia. Então é isso, ó. Não tem como você pedir o recurso do recurso. É isso que ele tá dizendo. Aí aqui, no final, na parte de conteúdo programático, tem uma coisa muito interessante, que são os assuntos que eu acho que são importantes se você estudar, porque pelo contexto em que a gente se encontra agora, eles podem cair de alguma forma na sua redação. Então, ó, o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial, principalmente essa questão do nazifascismo. Quais eram os símbolos dos nazistas, os comportamentos que eles tinham, sabe? Porque a gente tem visto agora na televisão um monte de questões. Recentemente a gente viu várias expressões muito similares a simbologias ou a contextos usados na época do fascismo. Teve um ministro, acho que foi o ministro da Cultura, que fez um vídeo com o enquadramento, com a música, com toda a estética do nazismo. Teve uma pessoa que estava numa reunião que fez um símbolo que eu sinceramente nem sei, se eu soubesse eu não repetiria, que era um símbolo nazista. Agora recentemente foram presas pessoas, acho que no Paraná, com artefatos nazistas, com suásticas tatuadas, com bandeiras de nazismo. Outro dia, em algumas manifestações, as pessoas estavam fazendo um cumprimento que o pessoal ficou, não, isso daqui é o cumprimento não sei o quê, de referência à bandeira. Tem um nome específico do negócio da bandeira que me fugiu agora. Aí outros falaram, não, isso daí é um símbolo nazista. É uma coisa que os nazistas faziam. Então isso está muito em discussão. E como envolve um pouco da postura da polícia com relação a esse tipo de atitude e do que precisa ou pode ser feito num contexto desses, é um tema que pode aparecer na sua redação. Então é importante você saber o que é fascismo, o que é nazismo, quais eram os símbolos, se os comportamentos que a gente tem visto na sociedade brasileira realmente dialogam com esses conceitos e com esses elementos. Isso aqui é legal de você observar. A abertura política e a redemocratização do Brasil, isso daqui também é interessante,
porque tem uma parcela da população pedindo intervenção federal, as pessoas estão na frente dos quartéis do Exército, da Polícia Militar e por aí vai, pedindo intervenção federal, que seria intervenção militar, né? Nós já passamos por uma ditadura, então é importante você, enquanto candidato a um cargo na Polícia Militar, entender esse contexto, né? Como é que foi essa ditadura? Como é que foi a atuação dos militares? A partir da vinda da democracia, como é que a polícia passa a se comportar? Qual é o papel dessa polícia? O que ela pode, o que ela não pode fazer nesse tipo de contexto? As pessoas estão começando a chamar os manifestantes de terroristas agora. Cabe esse termo? Não cabe esse termo? Então, pensar sobre essas coisas, porque tem o que está acontecendo na sociedade brasileira no momento, tem levantado discussões a respeito disso. E aí aqui, independentemente do lado que você defenda, se você é contra ou a favor a qualquer coisa, eu estou te fazendo um convite para refletir sobre o que está acontecendo e a relação do que está acontecendo com as questões históricas, tá? Pelo que elas realmente são, não sem esse fator emocional, tá? Então é um convite à pesquisa mesmo. As atividades econômicas, né, industrialização, urbanização, fontes de energia e agropecuária e os impactos disso no meio ambiente. Então eu estudaria isso, como é que a industrialização impacta no meio ambiente, a urbanização impacta no meio ambiente, as fontes de energia impactam no meio ambiente ou podem ajudar o meio ambiente, a agropecuária, como é que ela pode se relacionar melhor com o meio ambiente. Esse é um tema bem em voga também, bem em alta. E aqui no item 5, ele coloca que na prova objetiva vão cair questões de atualidades e ele está dando um direcionamento aqui. Fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, tanto do Brasil quanto de fora, ocorridos, olha a janela que você tem que estudar, nos últimos 6 meses anteriores à publicação do edital. Então, publicou o edital. O que aconteceu 6 meses antes? É isso que você vai procurar na política, na economia, em questões sociais, em questões culturais, no Brasil e fora. Então aqui tem a guerra da Ucrânia com a Rússia, que é bem forte no aspecto internacional e que pode ser algo debatido. E tem aqui a polarização política no Brasil, que é algo bem forte, que tem gerado violências importantes. Então essa polarização, ela interessa a quem? Então é legal você pesquisar isso. A questão econômica, quer dizer, as crises econômicas geradas pelo coronavírus, pode cair nessa sua prova, pela guerra, pela instabilidade democrática ou pelo medo do retorno de um político. Como é que é isso? Tem se discutido muito essa questão do mercado, que o mercado está muito volátil e o mercado sobe e desce. O que isso impacta? Então, vá ler. Pega os canais de notícia, o UOL, o Nexo Jornal, o Politize, enfim, a Revista Pública, coisas que você... ou canais que você prefira. E olha o que eles publicaram nos últimos 6 meses. Vá no site da Polícia Militar de São Paulo e olha o que ela publicou nos últimos 6 meses, para entender quais foram os assuntos que a polícia considerou importantes para o contexto dela nesse tempo, tá? Porque isso pode ser importante para você, beleza? Então eu acho que é isso, a gente encerra por aqui. Aqui tem também, a defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, o papel da Polícia Militar é defender o quê? Sabe? Então isso daqui é legal. O que significa defender as instituições democráticas? O que significa defender o Estado? E também o seu papel de segurança pública. Isso é legal de você saber, é importante, tá? Então é isso por hoje. Eu agradeço por você ter ficado aqui comigo até agora. Eu espero ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que a gente te responde depois. Se quiser se tornar meu aluno, o link para os cursos estão aqui embaixo e vai ser uma honra acompanhar você nessa sua jornada. Tchau, tchau e até o próximo.